Eu é que agradeço a oportunidade de trabalho e desde já o meu abraço carinhoso, porque a sustentação de vocês é muito importante nesses processos. Nós vamos repassar 4 questões do Livro dos Espíritos. No dia que a sociedade entender o que é o Livro dos Espíritos, a gente salta de um patamar muito mais significativo. Para nós espíritas, ele já é esse marco de um mundo de regeneração. Que bom que nós já, pelo menos, começamos a introjetar essa verdade, embora na questão comportamental ainda deixamos a desejar. Mas das questões 851 a 854, a gente vai tratar mais de morte e fatalidade, mas também de determinismo e de livre-arbítrio. Porque essas 4 questões colocam, dificuldades de compreensão, inclusive da dinâmica que a doutrina espírita nos oferece. Então, para a maioria, se não para todos que estão aqui, vai ser um assunto relativamente simples, sem grandes complexidades, sem grandes tecnicidades, mas que nos ajuda não só a repisar alguns conceitos, mas também nos municiar para nos tornarmos vetores dessa verdade para os nossos irmãos que estão no núcleo familiar, no núcleo do trabalho, que sempre quando nos posicionamos como espíritas, essas perguntas surgem, associadas à morte, à fatalidade, ao determinismo, ao livre-arbítrio. Então a gente pega a questão 851, está dito lá, existe fatalidade? É uma pergunta interessante, porque praticamente todas as religiões afirmam que sim. Todos os acontecimentos são predeterminados, e a gente vai ver que não só do ponto de vista filosófico isso é pontuado, como também do ponto de vista científico. O que é o livre-arbítrio? Está implícito na questão 851. Então, só aqui a gente tem 3 pontos interessantes. Na 852, há pessoas perseguidas onde a fatalidade é o seu destino, quer dizer, é fatal e pronto. Caminhando na 53, alguns escapam de um perigo mortal para cair em outro. Isso frequentemente acontece. Isso é fatalidade? Pergunta, os espíritos, e a resposta é extraordinária. Se a hora da morte não chegou, então não morreremos? Olha que interessante. Nós temos hora da morte? Nós temos um momento marcado para a morte? Se ela não chegar, pode explodir uma bomba atômica e estaremos incólumes? Se a morte é infalível na 854, então, se ela é infalível, são inúteis todas as precauções para evitá-la. Então, eu vou morrer, não vou fazer nada. Vou continuar a minha vida esperando a morte chegar. Não é mesmo? Então aqui a gente vê que são pontos interessantes que no embate entre as leituras teológicas, no universo dos nossos relacionamentos, elas surgem. Mas é importante que a gente entenda, baseado na doutrina espírita, que a fatalidade é, de maneira, vamos dizer, conceitual, direta, pela própria etimologia da palavra, é a marca do que é fatal. Então é aquilo que é certo, é aquilo que é irrevogável, é aquilo que de fato irá acontecer, é o que é inevitável, decisivo, inadiável, mas que no contexto da aplicação humana sempre tem uma característica negativa. Então é o nefasto, a fatalidade é o nefasto. Isso é uma dinâmica da compreensão humana e até bem posto nas teologias e nas doutrinas de outros espectros religiosos. Normalmente, então, essa acepção acaba sendo negativa, o que não é sempre correto. Essa é uma leitura incompleta e a doutrina nos mostra e nos deixa entender verdadeiramente que nós não podemos ver alguns elementos de fatalidade como negativos. E a gente vai ver que existem limites para a aplicação disso que é chamado pelo senso comum de fatalidade. Então a gente entra, porque se você admite a fatalidade, a gente entra de maneira direta e indireta no debate sobre determinismo, que muitas religiões defendem como sendo algo líquido e certo, que é discutida há séculos. O embate da filosofia pré-socrática já trabalhava essas questões do determinismo. Cultura egípcia, cultura grega, maia, asteca, e ainda hoje, na modernidade, na contemporaneidade, essas questões são debatidas. Então a tese filosófica do determinismo está sempre discutida e não tem, do ponto de vista de uma leitura filosófica, nenhum fecho, a não ser aquele que a doutrina nos oferece. Então, embora seja um tema simples, é um tema de suma importância, não é mesmo? Porque
eles sustentam que tudo está predeterminado. Ora, a gente pode dizer que existe sim um certo desígnio, que existe sim uma predeterminação divina. Somos criados simples e ignorantes. O nosso princípio espiritual migra nos diversos reinos, alcançamos a condição de princípio inteligente, evoluímos para a condição de seres angelicais, no colóquio, né, na harmonia, colaborando com a harmonia da cosmogonia universal. Sim, nós temos, né, um processo que foi estabelecido pelas leis naturais, estabelecidos pelo Pai Criador, que nos dão pontos de leituras que podem ser analisados como uma regra ou como uma leitura pré-determinada, mas em macros processos, em leituras muito mais amplas, e não o que às vezes a religiosidade ou a filosofia humana traz, em pontos que são absolutamente pequenos e inexpressivos ou muito pontuais, né? Então, essa leitura coloca que o universo é uma imensa máquina automática, né? Então, a ciência antiga, e vamos pegar um arremedo de ciência pela ausência do método científico, né? Pela ausência da leitura fática ali do século XV, XVI e XVII, a gente vai ver que a ciência admite a formação, a leitura da cosmogonia, a leitura da composição da matéria e o comportamento da matéria como uma forma determinística, determinada e determinística rígida. Não é mesmo? E isso avança, né? Aí com a ciência moderna, mais do século XVII, essa posição acaba ganhando mais força, com a leitura mecânica de Newton, que muito avança do ponto de vista da compreensão da lei de ação e ação, reação, da lei de interação, dos elementos da leitura mecânica, correto? Mas que coloca a leitura da matéria como uma leitura absolutamente pré-determinada. Então, elas incorporam, né, uma visão em suas equações que define esse comportamento material como pré-determinado. Isso na leitura mecânica de Newton. E quando a gente vai para o século XIX, início ali do século XX, a gente ganha força, ou seja, a gente, né, essa leitura desse determinismo líquido e certo ganha força, inclusive com a teoria da relatividade. Com a teoria, com as leituras e os estudos sobre o eletromagnetismo. Olha que interessante. Aí a gente vê verdadeiramente como o processo de intelectualização da sociedade demanda realmente o amadurecimento, e hoje chegamos a uma condição de admitirmos elementos que não são propriamente determinados. Então, com o advento da mecânica quântica, isso só em 1920, com Max Planck, só em 1920, né, ou seja, recentemente, essa teoria descreve, vamos dizer, a estrutura íntima da matéria de uma forma mais abrangente, né? Então, embora não desconstrua totalmente os elementos da relatividade, não desconstrua os elementos do eletromagnetismo, não desconstrua os elementos da física mecânica, ela dá uma leitura de continuidade, completude, considerando, no meu modo de ver, elementos do mundo espiritual, que ainda não estão, obviamente, né, catalogados, estudados, compreendidos, positivados pelo elemento científico. O que é a matéria escura? O que é a energia escura? Como é que dá uma influência entre esses elementos, né, nos corpúsculos minúsculos das nossas estruturas celulares? E aí, o que a gente tem? Ao contrário dessas teorias físicas, a mecânica quântica, só no início do século XX, né, 1920, é que não prevê um comportamento determinado para a matéria. Olha que interessante, né? Então, se me perguntar qual que é o futuro para a comprovação do espírito, dos elementos espirituais, vai ser a física quântica. Vai ser a física quântica, vocês podem ter certeza. Essa inconstância do pensamento humano um dia vai focar e considerar a positividade da existência do espírito e todos os seus processos de influência. Mas veja que interessante. Só do ponto de vista dessa leitura, que é abraçada pela doutrina espírita um pouco antes, porque o livro é de 1857, então o espiritismo está sempre à frente das descobertas científicas. Embora Kardec tenha tido a humildade de falar, não, se houver alguma coisa diferente, a gente vai procurar adequação. Mas eu, nos meus modestos 55 anos, até hoje nunca vi nada que a ciência tenha descoberto nesses anos, recentemente, e a profusão de descobertas tem sido extraordinária, né? Porque o avanço científico, tecnológico, técnico, dinâmico é absolutamente viril. Eu só vejo a
comprovação, né? Eu só vejo elementos comprobatórios de que a doutrina espírita realmente é algo muito além do seu tempo. E aí a gente vê que se nós considerarmos elementos determinísticos, a gente entra numa incompatibilização com o livre-arbítrio. Porque se está tudo determinado, para que Deus nos deu o livre-arbítrio? E consenso filosófico genial desse espírito extraordinário que foi mencionado na prece do Henrique, que foi Allan Kardec, ele considera esse conflito, né? A codificação considera esse conflito. E o Espiritismo, então, confirma essa visão dualista que situa o pensamento do espírito independente da matéria. Embora seja também o espírito algo de semimaterial, mas que transcende a tangibilidade do conhecimento científico. E isso é interessante, embora não seja uma premissa para entendermos o fenômeno, mas nos ajuda a caminhar de maneira racional para a compreensão de que a sociedade vai despertar um dia para a existência do mundo espiritual, do espírito e suas implicações, né? Obviamente, essa certeza nos traz a possibilidade de analisar de maneira racional as leituras que aqui são postas nessas questões. A morte, a fatalidade, o livre-arbítrio, o determinismo, podem ser coisas simples, mas digo para vocês sem medo de errar. Só a doutrina, nas mais de 6.000 religiões catalogadas, é quem aborda de maneira linear, racional, lógica, sublime essas questões. Que aqui, obviamente, num período de 40, 50 minutos, não serão abordados de maneira profusa, nem porque eu tenho a competência para tal. Mas a gente traz esses elementos que nos ajudam a refletir sobre essa dinâmica posta, não é mesmo? Então, se o conceito de fatalidade, na condição de espírito, precisamos entender que ela é resultante da lei de causa e efeito. Não temos como descolar esses elementos, né? Até em concordância com o que Newton coloca na lei de interação. Quando todos os mecanismos amortecedores, quando todos os mecanismos atenuantes, quando todos os elementos que podem ser acionados se encontram esgotados, fica o indivíduo à mercê, obviamente, dessa resposta inevitável do que ele gerou. Mas não dá para a gente chamar isso de necessariamente fatalidade, porque é um conjunto de ações variantes e variáveis que levou àquele ponto. Então a fatalidade, se a gente fizer uma racionalização, ela pode ser fruto da escolha que o espírito traz nas provas físicas, nos diz os espíritos. Então, eu vou nascer em Brasília, vou ter 2 filhos, vou atuar em determinados ramos, e com 60 anos vou ter um câncer, alguma coisa do gênero, um problema, e desencarnar. A gente pode ter uma programação, né? Não com essa rigidez, mas pode-se ter uma programação associada aos elementos da provação física, que obviamente precisam ser considerados seus atenuantes, como vamos ver ao longo da falação, não é mesmo? Mas, de fato, a gente precisa entender que, no que se refere às provas morais, elas são absolutamente vinculadas e dependentes ao nosso livre-arbítrio. Então não existe determinismo, né? Não existe cenário fechado. A gente pode ter, inclusive, uma linha de programação e não ser cumprida, ou transcendermos a esse espectro do processo de planejamento. Então, fatal, no sentido verdadeiro, só é o instante da morte, ou seja, fatal, morreu, não é mesmo? Do ponto de vista da leitura filosófica. Tudo que é rotulado de fatal, ele pode ser modificado pela ação do livre-arbítrio. É isso que a literatura espírita coloca. Porque senão, a gente sempre tende a responsabilizar o outro, não é mesmo? E a morte, inclusive, pode ser trabalhada dentro dessa linha com um processo de adiamento, por que não? Ou de antecipação. Então a fatalidade da morte, é importante que a gente entenda, do ponto de vista conceitual, no instante da morte nós temos o elemento fatal, porque aí é a etimologia, é a compreensão do significado da palavra, ok. Mas todos os outros elementos e variantes da nossa ação comportamental está associada às nossas opções, às nossas escolhas, ao livre-arbítrio, né? E a morte nada mais é para nós espíritas do que a manifestação absolutamente clara da superioridade do mundo espiritual, né? Sobre o mundo material. E os espíritos colocam, não existe morte. Existe a vida que se manifesta em dimensões diferentes. Mas
se pudermos falar e se formos rígidos para falar de morte, a morte seria essa, na limitação dos nossos sentidos, das nossas percepções. Porque verdadeiramente a vida espiritual é o nosso condicionante maior. Então, a morte da vida material é essa manifestação clara, absolutamente racional, da superioridade do mundo espiritual em relação ao mundo material. Quando a gente entende isso, o elemento conceitual fica bem claro e as considerações e as leituras em relação à morte passam a ser mais sutis, sensíveis e racionais, não é mesmo? E a gente pode dizer, então, que a morte não é, como alguns acreditam, normalmente os nossos irmãos protestantes, com um desígnio absolutamente rígido, pré-estabelecido, dia, hora, local, com uma situação inamovível, inexorável. Não. Embora nós venhamos a nos vincularmos ao seio da matéria com um quantum de fluido vital, ou seja, com um tempo para o exercício das nossas atividades, isso, obviamente, se trata de um período, numa leitura mais ampla, e ele pode se estender um pouco mais, um pouco menos, dependendo das nossas opções, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Se eu venho para ter 70, 80 anos, me drogo, me perturbo, né, emocional e sexualmente, obviamente, esse fluido vital vai ser, né, prejudicado e a sua manutenção vai promover o debacle físico, biológico, de maneira mais acelerada. E entrarei no mundo espiritual, como a literatura nos autoriza a dizer, como suicídio indireto. Mesmo? Quando nós falamos, então, de uma programação, a gente percebe que boa parte das perguntas associadas à fatalidade que nós temos no Livro dos Espíritos e até na dinâmica associada à literatura complementar, a gente vai ver que esse processo está mais associado à existência corporal, né? Então você vê que essas questões de fatalidade estão mais associadas ao espectro da relação material. Na medida em que o ser amadurece, na medida em que ele se liberta no processo de dilação da sua consciência, ele vai, né, avaliar as ações praticadas no mundo espiritual e, obviamente, com a ajuda dos técnicos espirituais, dos nossos companheiros, benfeitores, planejar a futura encarnação. Auxiliado sempre por espíritos mais experimentados. Mas a gente vai trabalhar essa programação no sentido de traços da nossa estrutura corporal, o meio social em que iremos atuar, a nossa estrutura familiar. Isso tudo vai poder, com certos limites, ser objetos da nossa escolha. E os limites são os nossos processos expiatórios, os nossos elementos provacionais, a nossa cultura intelectual, os nossos elementos morais e, obviamente, daqueles que estão associados nesse périplo, né, de vivência no cadinho da realidade material, né? Então, sempre esse planejamento ou essa programação tem, por uma questão de ordem e de beleza definida por Deus e Jesus no seu processo de gestão absolutamente extraordinário, visando, né, esse processo de planejamento visa sempre a evolução, visa sempre o nosso crescimento, visa sempre o nosso aprendizado. Mas existe sim um processo de planejamento, existe sim um processo de programação. É como aqui na matéria. Quanto mais capacidade intelectual, com mais recursos materiais nós temos, mais liberdade nós temos para organizar uma viagem, não é mesmo? Porque nós temos recursos materiais para tal. Do ponto de vista da leitura espiritual, é só inverter os elementos. Se nós temos autoridade moral e intelectual, nós podemos sim planejar as nossas ações no seio da realidade terrena, né? Com limites, com colaboração da espiritualidade amiga, né? Porque senão a gente pode perder o foco também. Mesmo tendo autoridade, mesmo tendo conhecimento, muitas vezes a gente se excede ou para um lado ou para o outro na dinâmica das nossas escolhas. A questão 851, ela adverte então que essa fatalidade, né, entre aspas, que tem obviamente várias nuances, ela só pode existir em relação às provas físicas. E a gente vai ver isso, né? Então, doenças, acidentes inevitáveis, muitas vezes, e na maioria das vezes, e sempre podemos considerar, principalmente essas doenças que têm origem expiatória, são elementos, né, que fazem parte dessa estrutura, desse planejamento. Mas em relação às provas morais,
Nós não viemos para errar. Não somos programados para errar. Embora a espiritualidade saiba que estamos suscetíveis ao erro, nós estamos programados para acertar. Nós estamos incentivados ao acerto, ao bom, ao belo, ao processo de evolução. Então, traições, ingratidões, violência, corrupção, essas deformações do nosso espectro de escolha moral, elas estão associadas ao livre-arbítrio. Ah, não, eu nasci para ser um político corrupto. Né? Isso não existe. Não é mesmo? Às vezes o sujeito vem por conta e normalmente é isso que acontece, por conta dos deméritos na ação política, social do passado, pela incúria, pelos desmandos, vem de novo dentro da política para poder gerar progresso, para colaborar, até para liberar a sua consciência dos erros passados e erra de novo e erra até em maior monta. É isso que normalmente acontece. Porque a gente achar que o poder humano, né, alcançado pelo cargo ou pelo dinheiro, é sinônimo de evolução intelectual e moral, realmente a gente não entendeu nada do que a doutrina está nos apresentando. Né? Porque o que tem de criatura intelectualmente desprovida e moralmente que falta adjetivo, porque a tribuna espírita nos proíbe de usar adjetivos menos nobres, né? Mas espíritos que não apresentam moralidade minimamente razoável estão aí, liderando empresas, nações, né? Corporações, espectro político, judiciário, enfim, tudo que a gente imaginar. Então, a espírita precisa entender que muitas vezes é um processo provacional que gera, inclusive, um erro cíclico, né? E esse processo vai demandar perturbações nas próximas encarnações mais graves do que aqueles que estão vivendo. Esses aspectos morais, é importante que a gente considere. O Espiritismo, quando trata dessas questões de fatalidade, de destino, o caráter místico é destruído, ele deixa de existir. Então, nós, racionalmente, entendemos que sorte e azar são figuras de linguagem. Né? Não dá para admitir que nós somos vítimas da sorte ou vítimas do azar, como muitos assim creem. Então, são quiméricas essas ideias de que as nossas vidas são determinadas, né, pelos astros, pelos nomes, pelos números, né? Ou até minimamente influenciada, né? Ficam aqui as questões. À exceção do ponto de vista de elementos do metabolismo, de leitura de crescimento de unha e cabelo, isso aí é outra coisa, mas ao ponto, né, de alterar o nosso comportamento no que se refere às nossas escolhas morais, é muito pueril admitir, né, essas ideias, essas quiméricas, essas leituras quiméricas. O mal que nos acontece é na medida certa, e também o bem, mas às vezes o bem é até ação dos elementos da misericórdia, e o mal poderia até ser pior se também não tivéssemos a ação da misericórdia. Então, são consequências, esse mal ou esse bem, das nossas ações praticadas nesta, e aí é que é o grande trunfo, né? Que as religiões tradicionais se perdem, ou em experiências anteriores. Né? Porque a gente não pode fazer uma leitura estanque somente dessa existência. Né? Mas nada é o acaso. O acaso não existe. Não há um destino que nos arraste, independente do que sejamos ou façamos. Isso seria uma injustiça, né? Seria uma incúria, seria uma leitura absolutamente que nos faria desmerecer o Criador incriado. Então, a gente entende que o destino que existe é aquele que nós construímos ou podemos ir, em função das nossas decisões, ir modificando a cada momento, no quadro da dinâmica que as leis naturais e as leis divinas definem, não é mesmo? Emmanuel, no livro Nascer e Renascer, lá no capítulo Fatalidade e Livre-Arbítrio, ele fala de maneira clara que os dois coexistem nos mínimos ângulos da nossa jornada planetária. Então, existe, né, uma conexão entre esses elementos. As leis naturais e divinas têm por objetivo criar condição para que a gente acerte, criar caminho e dinâmica para que o bem se manifeste, para que a evolução se faça
de maneira mais célere possível. E nesse espectro nós temos os elementos provacionais e também expiatórios, mesmo? Quando a gente fala das dores físicas, essa percepção de que a dor física gera uma preservação do corpo é muito clara, né? Quando nós temos uma dor de cabeça, uma dor de barriga, sentimos uma fisgada no rim, a gente rapidamente procura a medicação, a instrução médica adequada, né? A alimentação adequada para que aquela dor que se manifesta fisicamente possa ser mitigada. Ao botarmos a mão no fogo, rapidamente a gente sente o calor e tira. Se não sentisse, a gente perderia a mão, os dedos, no processo de queima e de derretimento que o fogo promove. Então, aquela dor que nós sentimos ao botar a mão no fogo foi abençoada, porque deixou apenas uma queimadura, uma bolha no dedo, mas continuamos com a mão e daqui a alguns dias estaremos 100%. Se essa leitura, do ponto de vista físico, é clara, do ponto de vista da preservação do corpo é clara, por que a gente não pode admitir, né, nessa leitura linear, que a dor espiritual, a dor moral, também não é uma preservação para a nossa estrutura comportamental, para o nosso espírito, não é um estímulo para nos preservarmos e atuarmos de maneira disciplinada nesse roteiro que sim, está pré-estabelecido de progresso e aprendizagem pela, né, dinâmica das leis naturais. Então quando a gente entende, as coisas ficam mais tranquilas. Vocês devem conhecer, mas nunca é demais, no livro A Vida Escreve, lá no capítulo 20, tem uma história que nos é cara, porque trata de um espírita, né, que é o Saturnino Pereira. É uma historinha magistral, curtinha, páginas simples, né, uma leitura direta, mas da lavra de Emanuel, né? Não, é Hilário Silva. Hilário Silva é quem escreve, mas é colaboração partilhada do Chico e do Valdo Vieira. Então, o que o Hilário Silva conta nesse livro A Vida Escreve? Que Saturnino Pereira perdeu o dedo na atividade profissional. Um dedo importante da mão. Né? E ele era espírita. E, obviamente, foi atendido, né? Foi mandado mais cedo para casa, mas, um pouco triste, naquela noite ele tinha atividade espiritista. Ele tinha um grupo de atuação mediúnica, doutrinária, e ele falou, não, perdi o dedo, está doendo, está incômodo, mas eu vou cumprir a minha tarefa. E foi para a casa espírita. E então, quando ele chegou na casa espírita, que contou a história, né, os amigos, mas meu Deus do céu, mas os espíritos não te protegeram, você é um espírita extraordinário, acima da média, se ajuda no centro, é um bom pai, trabalhador, operoso, um sujeito sempre disposto a colaborar na sociedade, um verdadeiro cristão. Mas por quê? Ficou todo mundo triste, remoendo, chateado, porque a espiritualidade não tinha atuado na proteção do dedo, porque colabora com tantos que não merecem, Saturnino merecia, e ficou aquele espectro de negatividade, e ele teve um debacle, né, emocional, entrou em elementos reflexivos e foi para a atividade doutrinária. E aí o espírito colaborador, né, benfeitor, conhecedor da dinâmica, falou, Saturnino, você não tem direito nenhum de ficar triste. Aí passou a contar. Você, na encarnação passada, num rompante de desequilíbrio emocional, era dono de uma fazenda, dono de um engenho, e um escravo um pouco mais abusado, que não se dobrou às suas ordens, você mesmo pegou o braço dele e o moeu numa máquina de destruir cana. No mundo espiritual, depois, mais consciente, essa imagem se replicava na sua consciência, né, do sangue misturado ao caldo de cana, dos gritos de horror, e essa perturbação fez com que você pedisse na sua programação que, na data correta, porque o escravo havia vivido, né, com os dois braços um bom tempo, que na data correta você viesse a perder o mesmo braço que você, de maneira absolutamente vil e grosseira e violenta, destruiu. Mas você, Saturnino, desde o primeiro dia que botou o pé na terra e entendeu-se verdadeiramente como um cristão, você foi um excelente pai, você foi um excelente espírita, um excelente cidadão, você colaborou, e aí fez todo aquele resgate mnemônico das boas ações. E, portanto, meu querido,
resgatando aí a epístola de Pedro, quando ele fala, né, da máxima do Cristo, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, realmente, o seu programa era para perder o braço, você perdeu só o dedo. Então, a misericórdia divina se manifesta, portanto, você não tem motivo para estar chateado. E, obviamente, né, a sua condição de leitura íntima mudou da água para o vinho. No livro, mostrando, inclusive, que ele tinha uma fatalidade determinada dentro do seu planejamento, que era para perder o braço. Mas que, em função da sua ação moralizada, que em função das suas opções associadas ao livre-arbítrio, ele criou o mérito e pagou parte da dívida, né, com amor, se vinculando ao espectro da lei, da ordem, do bom e do belo. Então ele teve a ação da misericórdia divina, mas resgatou. Mas o que era fatal dentro do planejamento se fez. Com nuances, sim, mas se fez. Né? No livro O Consolador, nas questões de 1,46 a 1,56, são 10 questões, a gente não vai passar todas, mas fala sobre essa transição. E tanto a história verdadeira com H de Hilário Silva nos Ecara, porque somos espíritas, Emmanuel também, nesse livro extraordinário, traz algumas questões que nos diz diretamente, né, a consciência. Então ele pergunta, olha, na primeira questão fala, exceto o suicídio, dentro das questões de fatalidade que são colocadas, exceto os casos de suicídio, olha só, todas as desencarnações, todas, ele não fala 90%, 80%, são determinadas previamente pelas forças espirituais que orientam o homem na Terra. Então, não existe morte ao acaso. Não existe nascimento ao acaso. Se existe um processo de gestão do nascimento, não vai também haver da morte? Não é mesmo? Então, mesmo os elementos associados ao cúmulo, né, ao final da nossa passagem espiritual, a morte, passagem material e passamento para o mundo espiritual, a morte, mesmo essa tem elementos que são de acompanhamento da espiritualidade amiga. E a gente precisa lembrar também que, exceto o suicídio, porque é uma opção de livre-arbítrio. Eu não nasci para me matar. Né? Se a ansiedade, a depressão, a rebeldia, a ausência dos elementos espirituais se apresentou na minha idiosincrasia e eu busquei de maneira covarde a extinção prematura da minha vida, é uma outra história. A espiritualidade até tenta evitar, no limite dos nossos méritos, né? Mas precisamos lembrar também que existem os suicídios gradativos. Nós espíritas não podemos fechar esses olhos. Os provocados pela ambição, pela inércia, pela nossa passividade, pelos nossos abusos, remédios, bebidas, drogas e tantos outros, não é mesmo? A literatura nos mostra que existem os suicídios diretos e indiretos, conscientes e inconscientes, que nós não vamos aqui nos debruçar. Mas ele fala na 147, a morte não prodigaliza estados miraculosos de mudança. Então, nós não mudamos, nem do ponto de vista da manifestação física, inclusive é o que dá muita dúvida para os nossos irmãos, que quando desencarnam procuram a auréola, a asa, não tem nenhuma estrutura na cabeça, não estão no azeite quente do inferno, e vê uma sociedade absolutamente parecida, normal, com o corpo, ele sente a sua estrutura perispiritual, porque o perispírito para nós é semimaterial, mas para quem está desencarnado, ele é tangível, né? Porque é semimaterial, é uma matéria mais sutil, mas é matéria. E ele então não morri. E aí por quê? Porque não foi educado há milênios a entender a dinâmica da morte como nós espíritas. E nesse processo de perturbação demanda um tempo para entender, até que, né, a bondade e a sua clarevidência se manifeste em relação a esse fenômeno. Então, não apresenta um estágio miraculoso de mudança, nem do ponto de vista físico, muito menos do ponto de vista intelectual moral. Quer dizer, morreu e virou santo, seria muito bom, né? A gente já estaria com todos os 24 bilhões de espíritos vinculados ao planeta num estágio absolutamente extraordinário. Mas não é isso. A morte não resolve, né? A morte apenas faz parte da solução, mas ela não resolve. O que resolve é a gente absorver ao longo das sucessivas vidas esses elementos que nos tornam mais inteligentes e mais moralizados. E a morte colabora. Então, desencarnar, diz Emmanuel, é mudar de plano. E aí ele faz, é quase como uma transferência para outra cidade. Olha que interessante, né? A visão que ele cria.
Uma visão bem interessante. 150, os espíritas aí. Isso diz pra gente, né? Os espíritas podem sofrer perturbações depois da morte? Não, sou espírita, eu estou, né, um corpo fechado, né, como dizem os nossos companheiros de matriz africana. Aí ele diz, a morte não apresenta perturbações à consciência reta. Então, ele não está falando para os espíritas, está falando para aquele que atua de consciência reta, mas também para os espíritas. Não devemos considerar, continua Emmanuel, que o título de aprendiz de Jesus pode ser um rótulo de salvação. Né? E aí ele lembra a exortação, né? Muito se pedirá a quem muito recebeu. Ou muito será cobrado aquele que muito recebeu, que muito foi dado. É natural, não é? É natural que quando temos mais recursos intelectuais e informacionais, a gente seja, obviamente, mais cobrado. 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação? Se faz mistério procrastinar o ato, pois existem ecos de sensibilidade entre o espírito e o corpo na extinção do tônus vital. Olha que interessante, né? Então, a gente precisa entender que a literatura nos fala de 24 a 72 horas, a gente tem uma dinâmica de desvinculação, né, da estrutura perispiritual do corpo que se baseia, né, nessa injunção, nessa disjunção celular que caracteriza o fenômeno da morte. Então, em situações normais, a gente tem 24 a 72 horas. Alguns ficam muito menos, outros ficam muito mais, né? E a gente precisa entender que esperar para a cremação é um ato de inteligência, né? Então os espíritos falam que o ideal é esperar. Humberto de Campos, no livro Escultores da Alma, lá no capítulo 17, diz isso. Espere os 3 dias e depois realize o processo de cremação, né? Minha esposa está aqui, eu falo, você quer morrer enterrado tradicionalmente ou cremado? Não vê o que for mais barato e manda bala, né? Bota uma roupinha velha, nada de sapato, tênis, dá o tênis. Meu pai dizia, bota só uma meia porque pé de defunto é feio. Então bota uma meinha, né? E pronto. Mas é isso, né? Pra gente, eu vou dizer para vocês, eu não quero estar no meu velório. Para que eu vou estar no meu velório? Eu não quero, né? Então, desliga, se Deus permitir, né? Nossa, vai ser bom demais. Então, a gente precisa entender essa dinâmica. Lá na 155, o receio da morte, o espírita não tem receio da morte. Tem? Acho que não, né? O espírita tem receio da morte. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? Aí Emmanuel, sempre muito bondoso, diz, não podemos generalizar essa definição. E é verdade, né? É verdade. Temos variantes, mas aí ele é direto. Mas não é justo que o crente, nós somos crentes nesse processo, tenha pavores com a ideia. E aí devemos buscar preparação, elucidação, reflexão sobre o tema, não é mesmo? Como fazemos aqui, como fazemos nas nossas orações. E aí ele fecha, né? De modo geral, na 156, é um número muito reduzido de espíritos encarnados que se preparam para a morte. Muito reduzido, é a expressão que ele usa. E por isso os primeiros momentos se tornam confusos. Porque não aceita e não entende, né? Então, quando a gente não aceita e não entende, a gente dificulta o processo de compreensão dessa nova vida que se expressa de maneira mais ampla. Então, as reuniões de estudo, de evangelização, né, de doutrinação, que a gente vai entendendo o fenômeno pela experiência que nos é colocada, são extremamente importantes para os encarnados e também para os desencarnados. Muitos, inclusive, podem estar aqui nesse momento, espíritos que nem entenderam ainda que desencarnou, ouvindo, né, e sendo atendidos pela espiritualidade amiga nesse processo de compreensão plena, né? Porque a palavra e o choque anímico promovido na casa espírita são remédios extraordinários, né? São elementos de despertamento. E em relação a esse medo da morte, né, a gente tem também uma passagem muito interessante, que de vez em quando eu lembro, que é da Otília Gonçalves. Por quê? Porque a Otília Gonçalves era espírita, né? Ela foi diretora da Mansão do Caminho, ela convivia com o Divaldo Franco. O nome do livro é Além da Morte, um livro de 68. Ela foi uma diretora da Mansão do Caminho, mas ela nunca se vinculou à necessidade do estudo.
conhecia as obras de André Luiz, sempre estava lá, ouvia as palestras de Divaldo, os colóquios íntimos, né, que tinha com o Divaldo, com outros colaboradores daquele trabalho extraordinário, mas ela nunca teve a preocupação de introjetar, de entender o fenômeno. Tinha problema de coração, teve, né, um distúrbio, veio a desencarnar, sentia dores no peito, não aceitava que havia desencarnado, porque não queria ficar longe do marido, não queria ficar longe da filha, e se debatia, ela conta, né, que se debatia naquele processo, entrava em sono profundo, daqui a pouco ela despertava e voltava a questionar os elementos, né, que vinham à sua mente, participa e percebe aquele processo de revivência mnemônica, em que, como se fosse uma atuação cinematográfica, a mente projeta todos, né, os elementos, os pensamentos e comportamentos da atual existência, nesse processo de desvinculação da mente espiritual, da mente física, né? É uma revivência mnemônica que acontece em altíssima velocidade. A codificação nos mostra, a literatura complementar do espiritismo também, chamado também de recapitulação panorâmica. Então, se a gente de repente tem, né, uma lembrança de toda a nossa vida passando rápido, fala, opa, morri. A gente já entendeu o fenômeno, né? Já entende o fenômeno. Então o processo de conhecer e reconhecer é muito importante. Mas aí o texto mostra o tanto que para nós espíritas é interessante a humildade, a subordinação ao fenômeno. Tá? E ela então, não, mas eu não posso morrer. E queria discutir com a mente, ela diz, não foi bem assim, essa história que a mente está refletindo não foi bem assim, não era essa a minha intenção, quer dizer, como se a gente pudesse enganar a nossa consciência. Né? Eu costumo dizer que se Kardec tivesse deixado só 4 linhas na sua reencarnação, nas duas questões, 625 e 626, ele já teria sido exitoso. 625, qual é, né, o guia, modelo, fanal que Deus enviou, mais perfeito? Jesus. Opa, então vamos prestar atenção nessa figura. Onde está escrita a lei de Deus? Opa, na consciência. Então por que eu vou culpar, né, a teologia? Por que eu vou culpar o Papa, os pastores? Por que eu vou culpar a sociedade? Por que eu vou culpar os políticos? Não, está escrita na minha consciência. Não é elemento teocrático, filosófico, político, partidário que resolve os nossos problemas, né? Somos nós, donos do nosso destino. Então essas duas questões são as mais curtas de toda a literatura associada a esse livro extraordinário, são primordiais para que a gente compreenda esse fenômeno. Então, ela conta, né, que se via presa às vísceras, já no processo de putrefação, começava a gritar, uma espírita, uma diretora de uma casa espírita muito importante, como vocês conhecem. E dormia. Daqui a pouco ela despertava de novo. E aí ela disse que num determinado momento lembrou de orar, mas não conseguia orar. O nível de perturbação, porque a oração precisa ser uma ação disciplinada. Por isso que é importante orar ao acordar, orar ao dormir, se puder orar na hora do almoço, se puder orar dirigindo com o olho aberto, tá? Fiquem atentos, mas podem orar, não tem problema nenhum, não é mesmo? Orar quando está tomando banho, olha, é um momento gostoso, né? A aguinha quente caindo, se orar, nossa, extraordinário. A gente tem que orar todo tempo, né? Vigiar sempre e orar sempre que possível. Por isso aqui não é orar e vigiar, é vigiar e orai. A expressão na dinâmica, né, de prioridade que o Cristo nos dá. Mas ela tinha dificuldade de orar. Aí o que ela fez? Ela se fixou na mente, na imagem do Cristo. Quando ela tentou fixar a imagem do Cristo, ela viu uma luminosidade do lado. Aí ela vira o rosto. Liebe, você está aqui. Liebe era a companheira das atividades doutrinárias. Aí as duas juntas, né, fizeram a oração dominical e ela, nossa, mas por que você não veio me resgatar antes? Ela, minha irmã, eu estou aqui há 14 dias do seu lado, tentando te induzir a oração. Toda hora que você acordava desesperada, eu dava um passe magnético na esperança de que você fosse despertar mais equilibrada. 14 dias. Né? Na hora que ela resolveu orar, quer dizer, ela precisava ter passado por essa experiência? Absoluto. Ela disse que não. Que se arrepende de não ter estudado, de ter refletido, de não ter assimilado, de ter introjetado o conhecimento que estava ali, disposta, né, escancarada para ela. Mas ela não precisava passar pela experiência. Passou por quê? Porque não aceitou, porque não se submeteu, porque não reconheceu o fenômeno, porque não conhecia. Então a gente sabe,
da revivência mnemônica, lembrar do Cristo, concentração, oração, espiritualidade está disposta, pronto, já temos elementos aí para mitigar, né, as estruturas complexas e muitas vezes incômodas do desenlace material, porque sempre tem, não é mesmo? Então, esses 14 dias de sofrimento e de decepção foram desnecessários, né? Então a gente precisa reconhecer, aceitar e orar. Essa dinâmica não falha. No livro Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto da série, lá no capítulo 14, é um livro de 46, extraordinário. André Luiz conta a história de vários passamentos, mas tem uma que chama a atenção, que é o do Dimas, que era um espírita também, atuante, mas que não conseguiu empregar na sua casa o hábito da oração. Não tinha os seus familiares o hábito da realização do culto no lar. E quando ele desencarna, aqueles velórios tradicionais, aconteceu no ambiente doméstico. E mostra toda a dificuldade da espiritualidade e do desenlace dele, embora ele tivesse mérito, a espiritualidade estava lá para colaborar com o desenlace. Mas a família, a esposa, num processo de perturbação, criava choques magnéticos que atrapalhavam a atuação da espiritualidade. E aí ele diz, olha, o sentimentalismo, ele lista 3 grandes problemas, né? O sentimentalismo da família inconformada gera dificuldades absurdas no processo de desenlace. A ignorância no trato com os elementos associados à morte, ou seja, o desconhecimento. Foi o que vivenciou Otília, uma certa ignorância. Todos nós somos ignorantes, né, em vários pontos. E o terceiro, os pensamentos perturbados daqueles que estavam ali, muito mais pela curiosidade da morte do que provavelmente para colaborar com o desenlace. Então, a gente vê que Emmanuel, né, autoriza a André Luiz a nos dar uma informação absolutamente extraordinária. No atual estado da criatura humana, diz André Luiz, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos uma conversação digna quando tiver 3 ou mais pessoas. Ele diz que é praticamente impossível. 5 minutos. Aqui a gente consegue, né? Na casa espírita, no culto, mas tenta fazer isso fora desses ambientes protegidos. Você fala em Jesus, o sujeito é pastor, já? Só falta fazer cruz. Né? Ninguém, absolutamente ninguém quer falar dos elementos associados à religiosidade e à moralidade. Se você fala, né, você acaba fazendo um papel de inconveniente. Quando as pessoas dão espaço, que bom. Mas ele está dizendo, é praticamente impossível, por 5 minutos, 3 ou mais pessoas, manterem uma conversa digna, saudável, inteligente, sobre os aspectos da cultura e da religiosidade humana. Porque vai sempre surgir o filho, a novela, o carro, o dinheiro, a viagem, a política, o filme, os elementos que estão enraizados no nosso rame-rame diário. E aí ele diz, né, que os velórios, que os enterros não devem ser eventos, né, devem ser elementos mais intimistas. E que abençoados são os indigentes, aqueles que morrem na condição de indigência, porque não tem a estrutura dos velórios, né, dos parentes perturbados, dos amigos transviados, criando um processo de não colaboração com o passamento. Olha que interessante, né? É muito marcante isso, né? Abençoados são os indigentes, né? E a gente vê o espectro, né, que a cultura religiosa tradicional nos cria em relação à necessidade do choro, à necessidade do velório, à necessidade de pompa, de um vestuário adequado, né? E quando Jesus fala, deixai os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, que Jesus estava falando sobre essa prevalência e que nós devemos honrar os nossos mortos, não pelos elementos das convenções materiais, mas sim pelo pensamento. Pelo pensamento. Não tem outro jeito, né? E que jeito extraordinário, porque força eletromagnética é o que nos mantém. Nas questões de 149 a 165 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver traços não muito profundos, mas que nos dão um norte para entender a dinâmica do processo de passamento, né? Diz que nós conservamos a individualidade após a desencarnação. Então, essa tese, né, de que viemos do todo e que voltamos ao todo, no processo de individualização quando nasce e na perda da individualidade quando morre, é absolutamente irracional, né? Que a alma de boa índole
morre como se adormece. A gente sabe que tem nuances, tem elementos, tem desgastes, tem determinados sofrimentos, mas que todos são unânimes em dizer que nós sofremos mais durante a vida do que propriamente os elementos da morte. Meu Deus! Se você imaginar o sofrimento, né, as dores de uma mãe num processo de cesariana, eu tenho certeza absoluta que uma mãe digna sofre muito menos nos elementos associados a uma morte, desde que, obviamente, tenhamos uma vida adequada, né? Então ele fala, o corpo sofre mais durante a vida do que o momento da morte. Livro dos Espíritos. Todos passam por um sono reparador, por um processo, né, de recomposição das nossas faculdades intelectivas. É normal. Processo de perturbação, é como se a gente despertasse, né, de uma anestesia comum nos processos cirúrgicos. Leon Denis nos mostra na condição de consolidador, continuador, mais de 20 obras, livros escritos, complementador da codificação, aquele que quem apura os elementos filosóficos de maneira tão profunda, ele diz a morte é um eclipse momentâneo, é um renascimento, é a entrada da vida mais... é a entrada para uma vida mais rica de impressões, de sensações, de percepções. Ela não nos priva sequer do contato com aqueles que nós gostamos, com os elementos do mundo material. Nós, diz Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós não temos o direito de achar a morte ruim. Não temos esse direito. A morte é necessária, a morte é uma dádiva, a morte é uma bênção divina, o universo não falha, ele conspira em nosso favor. Seu fim é a beleza, é a ordem, seus meios são a justiça e o amor. Então por que a gente vai achar que a morte é ruim? Por que a gente vai ficar desesperado diante da morte? Por que a gente vai alimentar o medo? Um certo receio, uma certa preocupação, porque nós temos traços de indisciplina e a nossa consciência nos acusa que poderíamos ter sido melhores. Mas a espiritualidade sabe também que esses erros são inerentes à nossa idiosincrasia, ainda rasteira, ainda instintiva, ainda animalizada. E ele diz, a morte é quase isenta de sofrimentos para aqueles cuja vida se manifestou de maneira nobre e produtiva. Então esse é o caminho. Vamos tentar ser nobres e produtivos, né? E aí ele diz, mas o mesmo não acontece para 4 grandes grupos. Aí é interessante a gente saber quais são esses 4 grandes grupos, não é mesmo? Os violentos, os criminosos, os sensuais e os suicidas. Então, se nós não somos sensuais e suicidas, criminosos e violentos, não podemos e não devemos alimentar esse medo irracional da morte, não é mesmo? 8 horas, precisamos encerrar. Desde já agradeço a paciência de todos e lembro que a gente tem muita disposição para recorrer aos elementos da vida material, né? Aos títulos, aos estudos, mas para o reino de Deus, para os elementos que nos tornam pessoas melhores, muitas vezes a gente não tem essa disposição. Dizem os Espíritos que pouco ou nada fazemos em relação a isso. A felicidade que devia ser, vamos dizer, o nosso negócio principal, a felicidade espiritual, ela muitas vezes é deixada de lado, né? Então a gente precisa enfrentar a morte, enfrentar os elementos provacionais e expiatórios com a mesma galhardia, com a mesma disposição que nós enfrentamos, né? O trabalho, as dificuldades do dia a dia, os elementos complicados da vida material, da convivência em família, porque o Espiritismo é essa leitura libertadora, né? É esse consolador que nos dá informação, nos permite ser mais racionais, é essa doutrina de verdade, de fé, de razão, que nos possibilita o estudo e, pelo estudo, a ação racional no comportamento, né? Então a gente tem realmente essas ferramentas dessa leitura além do alcance, né? Desse processo de autocontrole, de autopreservação intelectual, de compreensão dos fenômenos da vida. Mas, lembrando o meu pai, ele diria que só tem uma regrinha para morrer bem, é procurar viver bem, né? Obrigado pela paciência.